Pacto com o Senhor Lúcifer. 8 erros que você não deve cometer num pacto com o Senhor Lúcifer. Cuidado, ao fazer um pacto com o Senhor Lúcifer, vou te dizer 8 erros comuns que as pessoas cometem num pacto com o Senhor Lúcifer. E o pacto não dá certo, ou tem poucos resultados. Ou mesmo deixa a entidade com raiva e pode prejudicar. Não vamos deixar Lúcifer contrariado. Eu sou o Gilberto, da Magia Forte. Os meus contatos estão na descrição do vídeo. Entre em contato comigo para consultas e trabalhos espirituais fortes. Eu darei todo o suporte para você. Lúcifer pode ficar furioso, decepcionado, ou então nem escutar seu pacto e nada dá certo. Ou dá certo só um pouquinho. Vamos falar sobre isso, vamos direto no assunto. Vou te falar 8 erros comuns que acontecem muito quando faz um pacto com Lúcifer. Vamos logo no erro número 1. O erro número 1 é o seguinte: é não compreender verdadeiramente quem é o Senhor Lúcifer. O que é Lúcifer? Muitos se baseiam em concepções superficiais ou distorcidas sobre Lúcifer. Antes de qualquer tentativa de pacto, é crucial estudar e entender as diferenças, facetas e simbolismos associados a essa entidade. Sem esse conhecimento, você corre o risco de entrar em um compromisso sem plena consciência do que isso implica. Eu aconselho mesmo que conheça o Senhor Lúcifer. Tenho aqui no canal vídeos sobre ele. Conheça o Senhor Lúcifer primeiro, antes do pacto. Erro número 2. Falhar na redação clara e precisa do pacto. O pacto é um acordo formal e deve ser redigido ou falado mesmo com precisão, detalhado claramente os termos e compromissos de ambas as partes. Ambiguidades, omissões podem levar a interpretações errôneas e consequências inesperadas. Então seja objetivo. Erro 3. Acreditar que pode enganar ou manipular a entidade, ou mesmo testá-la. Tentar enganar ou não cumprir sua parte no acordo é extremamente perigoso. As entidades envolvidas em acordo são conscientes e perceptivas. Qualquer tentativa de manipulação pode resultar em consequências severas para o pactuante. Erro 4. Ficar com dó, pondurice de dar troca. O pacto é uma troca. A entidade quer algo e você vai dar para receber. Depois do seu pedido, né? Então você vai fazer o pacto com a entidade, você vai dar alguma coisa e vai receber outra. Veja o que a entidade quer. Geralmente a entidade vai querer fidelidade, honestidade, se entrega ao luciferianismo, que é uma filosofia, ou frequentar um templo, frequentar um espaço espiritual, como a Magia Forte, por exemplo. Você pode seguir a filosofia. Então talvez peça isso ou não. Mas geralmente essa parte aí, ela pede um segmento na filosofia luciferiana. Se você achar isso uma perda de tempo, que vai ter custo, vai ter gasto, ou achar que não vale tanto a pena, é melhor você já não fazer o pacto. Porque depois que fizer, ficar achando, não devia, não sei o que, né? Não vai dar certo. A entidade de Lúcifer não vai entregar o seu pedido. Erro 5. Muitos pensam que o pacto com Lúcifer é uma troca de alma. Você vende sua alma e não precisa fazer mais nada. E o Senhor Lúcifer dá tudo pra você. Então você vende a alma, pronto. O Senhor Lúcifer dá tudo. Errado. Pois o Senhor Lúcifer não quer alminha de ninguém. Ele não compra alma. Ele não está interessado em alma. Porque a alma não dá para te arrancar. Não tem como vender alma. Isso é um erro crasso, entendeu? O Senhor Lúcifer não está afim de alma de ninguém. Ele quer, já disse, fidelidade, que siga a filosofia luciferiana, que frequente um templo, talvez. Em alguns casos que você faça alguma ação que nem tem custo, às vezes. Às vezes é uma ação que tenha custo. Ele não quer sua alma, e sim que você tenha a sua pessoa para você mesmo, a sua alma para você mesmo. Tenha responsabilidade, honestidade e justiça. E honre o Senhor Lúcifer. Erro 6. O erro 6 é sobre a oferenda para o mago, a oferenda para o espaço espiritual. Não é para o Senhor Lúcifer, é pelo ritual do mago. O mago pede doação, como toda religião. A magia negra, luciferianismo, seja lá qual religião for, seita, são crenças, e por isso a gente pede doação. O mago pede doação ou oferenda para os rituais, que faz parte do espaço espiritual, que são os custos do espaço, que são os custos do trabalho do mago. O Senhor Lúcifer vê isso também como parte para chegar a ele. E nesse ponto ele protege o mago. E também vê isso como forma, de troca com ele. Isso faz parte também de uma troca. Os valores que dará ao espaço espiritual devem ser dados de coração. E não com mesquinhez, pondurice, e achar que vai perder ou vai ganhar. Se começar a pensar nisso, eu vou dar metade depois, porque não sei. Pronto, aí já começa a dar tudo errado. Não de dó de gastar dinheiro em magia. Se você tem dó de gastar dinheiro
dinheiro e não quer fazer doação ao templo ou espaço, não faça pacto. Diferenciando o que você vai dar para Lúcifer é a troca do pacto, e o que você vai dar para o templo ou espaço espiritual é doação. É diferente. São duas coisas diferentes. Quando o que você vai dar para o Senhor Lúcifer em troca do pacto são as coisas que ele vai pedir, que é dignidade, honestidade, seguir ele, filosofia, talvez algum tipo de ação. E aquilo que você vai dar para o templo, espaço ou consultório espiritual chama-se doação, tá bom? E a doação vai ser um valor talvez que vai ter, não pode ser um valor qualquer, porque vai ter que ser viável para fazer todo o procedimento. Então vamos para o erro 7, achar que o pacto de riqueza, a pessoa fica rica com jogos, Mega Sena, de um dia para o outro. Esse erro é comum. Não tem como ficar rico sem esforço, com muito trabalho e sorte. Se fizer o pacto, vai te ajudar muito, né? Vai ter uma ajuda espiritual. E o Senhor Lúcifer vai acelerar o processo de prosperidade e até de riqueza. Mas você ainda vai ter que trabalhar muito. E a entidade vai abrir seus caminhos no seu trabalho. E tem a questão da sorte. Então é muito trabalho e sorte. E na parte da sorte ele entra mais. Então até jogos de loteria pode ganhar sim, mas não é fácil não. Melhora a sorte. Melhora os caminhos financeiros, melhora a prosperidade. Você vai ter ajuda, as coisas vão acontecer, vai fluir. A diferença é essa, mas não é nada fácil. E o importante é dizer também que tem um ponto que é acelerar o processo. Se você está num caminho já bom, você pode usar esse próprio caminho para acelerar o seu objetivo. Mas isso é diferente de fazer o pacto e ficar rico de forma fácil. O Senhor Lúcifer torna o difícil menos difícil, mas não é fácil. Claro que há casos que houve uma aceleração muito forte, a pessoa acabou ganhando logo no início um jogo, ou abriu um negócio e estourou logo. Mas isso é um caso ou outro. Geralmente vai fazer o seguinte, vai te dar sabedoria, intuição, uma visão ampla, ampliação de consciência, de sabedoria filosófica, como fazer na vida para ser feliz. E tudo isso traz prosperidade. E o Senhor Lúcifer trabalha na sorte também. Então é nesse ponto que você tem que entender que pacto de riqueza não é ir lá e ganhar no jogo. Não tem isso não. Erro número 8. Erro número 8 é achar que o Senhor Lúcifer é o mal. Que o Senhor Lúcifer causa terremoto, guerra, doença, faz todo mundo sofrer e morre, não sei o quê. Não tem isso não. Na alta magia luciferiana, ou quimbanda luciferiana, e na linha que eu trabalho, o Senhor Lúcifer não é o mal, pois na filosofia luciferiana a gente busca o prazer, em primeiro ponto. Não há bem nem mal, mas há o tudo. Alegria e sofrimento fazem parte deste mundo, pois Deus fez tudo o que existe. Na minha linha luciferiana, acreditamos em Deus. E tudo tem um propósito, então o sofrimento e a alegria não podem ser em critérios para conceituar bem ou mal. Muita gente fala assim, não, se aquela pessoa está sofrendo é o mal, se aquela está alegre é o bem, se aquela está doente é o mal, se aquela não está doente é o bem. Não tem isso. Deus criou tudo, o bem e o mal. Se existisse, foi Deus que criou. Se tem mal, que a pessoa vai morrer, está doente, isso é um mal, foi Deus que criou. Se a pessoa está curada, não tem nada, está bem, mas um dia ela vai morrer e vai ficar doente. Então não tem negócio de bem e mal. Tá? Às vezes a pessoa pega um ponto da vida e fala que é um sofrimento ali, aquilo é um mal. Não é, tá? Tudo é o tudo. Não existe bem e mal. Tudo tem um propósito, o propósito de Deus. O luciferianismo, na essência, é a busca dos prazeres, né? É evitar o sofrimento. O Senhor Lúcifer faz tudo para ficarmos felizes e com prazeres, e tentar correr do sofrimento, evitar o sofrimento ao máximo, mas ele não nega que existe o sofrimento, e nem dá para tirar 100% do sofrimento. Que dentro da criação, a criação do universo e do mundo, a partir de um Criador, ele já fez tudo isso junto. Não tem como fugir de tudo, mas dá para escapar de muita coisa e viver com prazer sem culpa. Que no luciferianismo não existe inferno. Você está livre. Lucifer só não quer que faça mal para o outro. Mal no sentido de fazer o outro sofrer, não esse mal de conceituar. Então, a gente busca o prazer próprio e para o outro. Por exemplo, no cristianismo, o prazer sexual é pecado, de alguma forma. No luciferianismo não existe esse pecado no prazer sexual. Você pode ter prazer sexual, você que impõe o seu limite, né? Aí que está a diferença. Então, assim, Deus criou tudo que existe. Se existe mal, seria também Deus o criador do mal. Deus criou o bem e o mal, se tivesse. Então, sempre você tem que ver uma coisa. Tudo sai de Deus. Deus jamais faria o mal. Se não existe o mal, também não tem o bem. Então, se Deus só faz coisas que têm propósito, tudo é universal. Não dá para conceituar como bem ou mal.
Mas você pode conceituar como aquilo que é gostoso e aquilo que é ruim. Mas aquilo que é gostoso e aquilo que é ruim faz parte da vida de todo mundo. E dentro do luciferianismo, a gente vai procurar fazer só aquilo que é gostoso, aquilo que é ruim não. É só isso, você entendeu? Então muita gente acha que o Sr. Lúcifer é tão mal, brabo, que ele vai destruir todo mundo, vai matar, vai dar soco e tal. Não é assim. Ele vai te dar prazeres e vai tirar toda a sua culpa. Essas crenças limitantes tradicionais colocam culpa na pessoa. Eu pequei. Eu fiz isso ontem. Eu usei isso. Eu bebi demais. Eu tive uma relação não convencional com uma pessoa. Não sei o quê. Não, isso tá extinto. Você tá livre desses pensamentos com o Sr. Lúcifer. Não há culpa de nada. Você não tem culpa. A única coisa que o Sr. Lúcifer pede é para seguirmos as leis dos homens. Não que ele concorde com todas as leis, mas ele diz o seguinte: se você não cumpre as leis, você pode sofrer punições. E punições traz sofrimento. Então a gente não quer o sofrimento, então não faz nada para não ter sofrimento. Então ele dá alguns conselhos nesse sentido. Ele envia mensageiros aos conselhos. Tirem as culpas. Você não é culpado. Tira o pecado da cabeça, a coisa colocada pelas crenças tradicionais aí, antigas. O cristianismo poderia ser muito bom, porque Jesus fala muita coisa boa, mas colocaram o pecado, coisa ruim, que fica indicando, julgando os outros. Isso não presta. Lúcifer é paz, é liberdade. Então você pode fazer tudo, né? Então há muitos erros que as pessoas cometem nos pactos com o Sr. Lúcifer, com todos esses conceitos arraigados na sociedade. Tem que sair um pouco fora disso aqui, sabe? Desse aprendizado que você aprendeu que a sociedade impôs, né? Tenta ver além. Então, às vezes, a entidade vira as costas para o pactuado. Por isso, o pactuado ainda tem essas crenças limitantes mesmo. Esse aprendizado que foi forçado na cultura imposta, essa cultura de religião que corrige, que oprime. Então, isso é muito ruim, né? Então, você tem que se libertar dessas crenças que oprimem, essas crenças opressoras, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou pedir para curtir, compartilhar, comentar, toca o sininho. Vou ficar por aqui, gente. Até mais. Muito obrigado.